está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6, a partir do verso de número 9, o texto da palavra de Deus, ele diz assim: queridos, eu vou pedir para que os irmãos tenham uma leitura junto comigo, ok? Eu vou ler o versículo, os irmãos leem o versículo na sequência, versículo de número 9, e aí o versículo de número 10, se os irmãos quiserem acompanhar aqui no telão, para todos ficarem igual, tá bom? Versículo de número 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Verso 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Verso 12. Verso 13, podem ler? Vamos ler o 13 novamente. 1, 2, 3. Gente, vamos respeitar as vírgulas, vamos devagarzinho. Vou com vocês, tá bom? Verso de número 13. 1, 2, 3. E não nos inconduzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Diga amém. Amém. Pode se sentar, adorando e glorificando a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos nessa noite de estudo e retomamos aqui o nosso estudo falando a respeito de oração. Nós vimos os pontos sobre a vida de Jesus, a disciplina, a prioridade, a intimidade e a dependência. Hoje nós falamos um pouco sobre esse ponto chamado intimidade. Então, Mateus 6, do verso de número 9 ao verso de número 13, nós vamos falar sobre intimidade, ok? Vamos retomar aqui o nosso ensino, intimidade com Deus. Cabe-nos uma pergunta, e que pergunta que é essa? Como ter intimidade com Deus? Como obter intimidade com Deus? A resposta ela é muito simples, mas ela não deixa de ser uma resposta muito profunda. Ela é simples, mas é uma resposta muito profunda. Como que eu devo obter intimidade com Deus? A resposta é observando a vida de Jesus e o seu ministério. Então, aqui dá-se a teologia da contemplação. Quando eu pratico a contemplação, eu vou obter um grande ensinamento para a minha vida. E que ensinamento que é esse?
aprender o caminho da intimidade, ok? Diga assim, intimidade. Mais uma vez, intimidade. Queridos, e como ter intimidade com Deus? Observando a vida e o ministério de Jesus, ok? Até aqui ficou claro para os irmãos como ter intimidade? Observando a vida e o ministério de Jesus. Aqui nós vamos poder praticar a contemplação. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem as nossas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo de número 6, por gentileza. Livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Deus poderoso, Isaías capítulo de número 6. Nós estamos falando sobre contemplação, contemplar. Essa palavra contemplação, ela significa olhar com admiração. Quando nós estamos contemplando alguma coisa, nós estamos com um olhar de admiração. Queridos, e há uma extrema importância na nossa vida prática e na nossa vida ministerial, nós mantermos o olhar de contemplação. Para uma família se manter uma família saudável, uma família ela precisa ter um olhar de admiração. Se nós vivemos em um cenário que seja uma família só crítica, que tem olhares críticos, só tecem crítica, não tem produção, não tem crescimento. Se nós vivemos em um ambiente, que esse ambiente nos ensina a termos olhares de admiração, contemplar o belo, contemplar aquilo que é correto. Quando os filhos acertarem, pontuar, você acertou aqui, está certo desse jeito, e essa aqui vai para a mulherada, hein? Quando o marido acertar, olhar com admiração e dizer, está certo desse jeito. As mulheres não nem glória a Deus, deixou eu sozinho. Você viu? É difícil. Olhar com admiração do marido, mulheres. Cadê o glória? Senhor, está bem devagar esse glória aí, viu, Alex? Vamos ensinar para elas aí, Maria. A gente vai ensinar agora, tá? Nós vamos ensinar aqui. Vai ouvir. Nós vamos ensinar. Os homens precisam olhar para as mulheres, para as suas mulheres, com olhar de admiração. Glória. Amém? Nós precisamos aprender isso. Eu vou te ensinar no aula. Não devemos olhar para a nossa família só com um olhar crítico. Não seja crítico e extremista, porque senão ninguém produz nessa casa, gente. Senão ninguém vai produzir no meio dessa. Eu sinto que Deus está falando com a gente aqui. Senão ninguém produz no meio desse ambiente. Então, quando acertar, pontua onde acertou. Quando fizer a coisa certa, diga assim: é desse jeito, é desse modo, é dessa maneira. E assim vai acontecer o quê? Vai ter um incentivo, ok? Vai ter um incentivo. Ninguém tem aptidão em discernir e saber o que o outro quer de imediato. Mas a partir do diálogo, a partir da conversa, a partir de pontuações, a gente começa a enxergar com olhar de admiração diferenciado. Eu costumo dizer, irmãos, que toda vida, quando eu ia dormir, eu roncava. Só que quando eu namorava, a pastora nunca percebeu que eu roncava. Por qual motivo será, irmãos? Só depois de casar. Eu acho que o olhar de admiração ficou lá atrás. Também, meu Deus do céu, eu já não estou sozinho nessa, tá vendo? Ou seja, nós precisamos contemplar o belo, contemplar, ok? Pontuar aquilo que é admirável, pontuar aquilo que é correto, pontuar aquilo que está certo, ok? E não somos críticos extremistas, e
só pontuar, não, está errado aqui, assim, desse modo, e só tecendo crítica, e aí não tem produção. Agora, quando a gente aprende a olhar com admiração, a gente pontua aquilo que está certo também, não só pontua aquilo que está errado. Posso ouvir um amém bem singelo da sua parte? Bem dolorido esse amém, né? Bem dolorido. Isaías 6, por gentileza, vamos ler o texto da palavra de Deus. O texto diz assim: no ano em que morreu rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins, diga assim, serafins, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo de número 3, o texto diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Queridos, esse texto aqui fala de contemplação. Os irmãos conseguiram perceber? Está falando de um ser celestial, um serafim, aquele que queima. O texto não diz, leia aí, no versículo de número 3, o texto diz assim, e clamavam uns aos outros. Eles não estão clamando diretamente para Deus, para o trono de Deus, mas eles estão dirigindo a palavra uns aos outros. Então eles estão envolvidos dentro do ambiente espiritual, eles estão no céu, eles estão na eternidade, eles estão diante do trono de Deus. E o que eles estão fazendo? Eles estão contemplando, eles estão admirando, eles estão olhando a beleza, e a única palavra que sai da boca deles é: Ele é santo, Ele é santo, e Ele é santo. E eles estão dizendo isso um para o outro. Para contextualizar aqui para os irmãos, Isaías, ele profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Agora os irmãos imaginam, antes de Jesus nascer, o profeta foi usado por Deus 700 anos antes. E ele está profetizando, dizendo que os serafins estão no ambiente de glória, e eles estão contemplando a Deus, o olhar de admiração ao trono de Deus, a sua beleza, a sua glória, e a única palavra que sai da sua boca é que Deus é santo, santo, santo. Eu queria ler mais um texto com você. Agora é o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Capítulo de número 4. Eu estou falando sobre contemplação. Apocalipse capítulo de número 4. Por que eu estou falando sobre contemplação? Porque quando eu pratico a contemplação, contemplando a Jesus, eu observando a Jesus, o seu ministério, a sua vida, eu percebo que Jesus, ele tinha intimidade com o Pai, e por ele ter intimidade com o Pai, observando a vida de Jesus, nós podemos assim também aprender a ter intimidade. Apocalipse capítulo de número 4, por gentileza, versículo 6. Apaga aqui por favor, querida. Eu vou pedir a sua gentileza que você leia comigo esse texto, tá bom? Vamos ler todos juntos aqui no telão? O texto diz assim: e havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha
tinha o terceiro animal o rosto como que de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansavam. Diga assim, não descansaram. Diga assim, não tinha descanso. Alguém disse que o céu é o local de descanso, mas aqui está dizendo que eles não tinham descanso, nem de dia e nem de noite. E o que esses seres diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Pode acender por gentileza. Queridos, nós vamos fazer uma concordância, ok? Os irmãos perceberam uma similaridade de Isaías 6? Perceberam? Sim ou não, irmãos? Os irmãos perceberam assim? Não deixe nada tirar a tua atenção. Os irmãos perceberam a similaridade de Isaías 6? Isaías 6 é semelhante a esse texto. Esse texto aqui está sendo replicado por João. Em Isaías 6, Isaías está vendo serafins que estão diante do trono de Deus, com 6 asas, e eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quantos anos Isaías profetizou antes de Jesus nascer, irmãos? Quantos? Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, ok? 700. Esse texto aqui de Apocalipse, quando João está falando dele, sabe quantos anos fazia que Jesus já tinha ressuscitado? Jesus morreu, ressuscitou no 3º dia. Sabe quantos anos fazia que esse texto aqui está sendo escrito? 100 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, ajuntando as duas datas, quantos anos faz que esse texto está sendo dito? 800 anos. Aleluia. Irmãos, e aqui há algo interessante, que fazem aproximadamente 800 anos que os seres celestiais estão no ambiente de glória, e eles estão dizendo a mesma coisa por um período de 800 anos. Eles estão dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 800 anos aproximadamente, porque poderia ser mais anos anterior, ou até a contagem ali, 800 anos. E a pergunta que eu faço aqui para os irmãos: se algum de nós estivéssemos no lugar desses seres celestiais, quanto tempo a gente aguentaria dizendo que Deus é santo? Vamos lá, irmão. Aleluia. Se cada um de nós aqui estivéssemos no lugar desse ser celestial, quanto que cada um de nós aguentaria dizer: Ele é santo? Irmão, a gente não está no culto nem 2 horas. Deus poderoso. E algum de nós já está cansado por estar no culto. Esses anjos aqui, esses serafins, estão por 800 anos dizendo: Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. A gente não dá conta de ficar 2 horas aqui dizendo que Ele é santo. Eu sou o primeiro, eu digo a verdade. A gente não dá conta de ficar 2 horas dizendo que Ele é santo dentro do culto. E olha que a gente está no culto, cultuando a Jesus. A gente não dá conta de ficar 2 horas dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. A única conclusão, irmãos, que a gente chega desse cenário aqui, a única conclusão que dá para se chegar nesse cenário, é que eles conseguem passar por tanto tempo dizendo que Deus é santo, que Deus é santo, e as atividades que ele vem dizendo que Deus é santo, eu li para vocês que eles não se cansam. O texto vai dizer que eles diziam isso de dia e eles diziam isso à noite, e não se cansavam. E outra coisa, eles não estão entediados.
dizer durante 800 anos que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo e que Deus é santo. A única conclusão, irmãos, que a gente chega, só tem uma: por passar 800 anos dizendo que Deus é santo, não se cansar, nem de dia, nem à noite, não se entediar, só tem uma resposta. E essa resposta é se esses homens que estão dizendo que Deus é santo, eles estão sendo alimentados por aquilo que eles estão contemplando diante do céu. Você pegou isso aqui? Só tem uma saída. Eles estão diante da presença de Deus, e diante da presença de Deus eles estão de dia, eles estão à noite, por um período de 800 anos, dizendo assim: Deus é santo. E o texto diz que eles não cansam, e aquele serviço que eles estão prestando não estão entediando eles. Só tem uma explicação, irmãos: que aquilo que eles estão dizendo, aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão contemplando, de algum modo está trazendo alimento para a vida deles. Eu preciso dizer isso para a igreja do Senhor. Só uma maneira, irmãos, da gente entrar e sair de culto, só uma maneira da gente permanecer firme na presença de Deus, é ser alimentado por aquilo que nós estamos vendo o céu fazer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A palavra de Deus vai dizer em Romanos, se não me engano, capítulo 14, capítulo 4, Romanos 4, que Abraão, ele foi fortificado na fé, porque Abraão, ele dava glória ao nome do Senhor. Só tem uma explicação: eles passarem 800 anos e dizendo que Deus é santo, e aquilo não entediar. Pelo contrário, eles estão dizendo que Deus é santo porque existe um ambiente de glória que está alimentando a alma deles. Ou seja, não é entediante estar num culto de louvor, um culto de adoração. Por qual motivo? Porque eles aprenderam a contemplar a beleza do Senhor na sua majestade. Irmãos, então não tem como a gente vir para o culto, passar 2 horas e achar que o culto é entediante. Muito pelo contrário, a gente precisa aprender que dentro do culto a glória de Deus está manifesta. Só basta você contemplar e enxergar que Ele está alimentando a nossa alma e o nosso espírito. É por isso que a gente não cansa. Alguém vai dizer: para que tanto glória a Deus? Para que tanto aleluia? Para que tanta gritaria? É porque cada glória que eu dou, o meu espírito é alimentado, a minha alma é alimentada, o meu ser é visitado. Queridos, então no ambiente que a glória de Deus está presente, não tem como eu sair entediado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que a gente pode até entrar triste na presença de Deus. Pode, porque é Bíblia. E a Bíblia diz assim: que a tristeza, ela salta de alegria na presença de Deus. Vai entender isso? A tristeza salta de alegria. Então é possível que a gente entre triste, é possível que a gente entre cansado, mas se a gente aprender a contemplar a Deus, o nosso olhar de admiração, aquele cansaço parece que vai saindo da nossa vida. E aí o alimento espiritual vai alimentando o nosso ser, o nosso coração e a nossa vida. Vamos ver o texto para concordar com isso? Salmos 27. O salmista Davi, ele vai entender o que é a contemplação. Irmãos, deixa eu te dizer uma palavra, e uma palavra
Pastor, que palavra é essa? Se eu entender isso aqui, irmãos, a minha maneira e a minha forma de cultuar a Deus, ela pode mudar. Aleluia. Se nós entendemos isso aqui, que os seres celestiais não estão cansados, de dia, à noite, eles estão declarando que Deus é santo, estão louvando a Deus, e há uma contagem rápida de 800 anos, e eles não estão entediados, porque eles estão num ambiente de glória, e eles estão olhando para o trono de Deus, dizendo um para o outro: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ou seja, aquele ambiente de glória alimentou de alguma maneira a alma deles, de alguma forma. A gasolina já estava até acabando, irmãos, mas quando eles começaram a glorificar o nome do Senhor, o tanque foi cheio rapidinho. Salmos 27, o salmista Davi, ele concorda com essa palavra. Eu queria ler com você o versículo de número 4. Aleluia. Salmo de número 27, versículo de número 4, diz assim a palavra de Deus: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para fazer o que, irmãos? Diga assim: para contemplar. Está muito fraco. Diga assim: para contemplar. Ele vai dizer assim, ó: para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Para contemplar a formosura do Senhor. Irmãos, o que é contemplação? É um olhar de admiração. Sabe que o salmista, ele está orando, ele está buscando a Deus, ele está pedindo para que a presença de Deus não falte sobre a sua vida, e ele vai fazer um pedido, um único pedido. A nossa geração é uma geração de muitos pedidos, e não tem nada com isso, está tudo certo. A nossa geração é uma geração que pede muitas coisas, e está tudo bem. Jesus nos ensinou isso, que nós devemos pedir, nós devemos buscar, nós devemos bater. Só que existem coisas que são prioridades, e o salmista Davi vai nos ensinar a pedir bem, a pedir direito, assim como Tiago, para garantir que o nosso pedido seja atendido. O salmista vai dizer assim, ó: uma coisa eu pedi. Ou seja, ele poderia ter se concentrado em muitas coisas. Ele poderia ter pedido: Senhor, me livra de Saul. Senhor, guarda a minha casa, para que a minha casa não se revolte contra mim. Ele poderia, estava tudo certo. Só que Davi, ele vai pedir um algo que abasteceria todas as outras áreas da vida dele. Aleluia. Ele vai dizer assim: Senhor, uma coisa eu vou pedir, mas não vou só pedir, não, vou fazer um algo. Eu vou buscar também essa coisa. E o que eu vou buscar? É que eu possa habitar na casa do Senhor. Sabe o que o salmista Davi estava querendo dizer? Para que a presença do Espírito Santo não se retirasse da sua vida, para que onde Davi fosse, o Espírito Santo tivesse com ele. E olha que ele está no Antigo Testamento, não tinha a plenitude do Espírito Santo, mas era alguém que precisava tanto de Deus, era alguém que precisava tanto da presença do Espírito Santo, que ele dizia assim: eu não aceito menos que isso. Eu sei que eu estou precisando disso, eu sei que eu estou precisando disso, mas nessa noite, Senhor, eu sei que tem algo que é prioridade para a minha vida. O que? É a presença do Senhor que não falte sobre a minha vida, porque não faltando a tua presença, as outras coisas acontecerão.
ser não. É isso que ele vai dizer no Salmo 23. O Senhor é o meu. O Senhor é o meu. E de nada terei falta. Mas por que eu não tenho falta? Porque eu tenho um pastor que cuida de mim. E quando ele diz assim, uma coisa eu pedi, ele está dizendo isso, a prioridade da minha vida, a prioridade. Só que ele vai dizer o que ele queria fazer no tempo. Isso aqui mexe com a gente. Que ele vai dizer assim, ó, para contemplar a formosura do Senhor. Para contemplar. O que, Davi? Para ter um olhar de admiração. No que, Davi? Na formosura do Senhor. Deixa eu te dar uma palavra, e aqui é uma palavra pastoral, hein? Aqui vai com carinho e vai com muita calma. Muita calma. Infelizmente, eu não quero que você dê glória a Deus pensando em alguém, porque esse alguém pode ser eu ou pode ser você, ok? Estamos combinados? Davi, ele ia para a casa de Deus, para quê? Para olhar a beleza de Deus. E em alguns momentos da nossa vida, se a gente não tomar cuidado, a gente vem para a casa de Deus, mas a gente fica observando as pessoas. Pense. Em algum momento a gente vem para cá, e a gente aqui, na casa de Deus, e é um perigo. E qual é o perigo? Porque eu estou perdendo o olhar de admiração, eu estou perdendo o olhar de contemplação, aquilo que outro dia era belo, aquilo que outro dia disse assim, a Samara é uma bênção. Só que se eu vim para a igreja olhando a vida dela, parece que ela já não é mais uma bênção na minha vida. Quem está entendendo isso aqui? Por qual motivo que eu tenho que vir? É como Davi, Vitão, igualzinho Davi. Ele vinha para a casa de Deus com o sentido de olhar a formosura de Deus. Então o compromisso de Davi de estar na casa de Deus não era para observar a vida de ninguém. O compromisso dele era: eu estarei na casa de Deus, ainda que para servir os meus irmãos, ainda que para estar com a minha família e servir com a minha família a igreja, o templo. Mas o olhar de Davi era para contemplar a formosura e a beleza. Irmãos, eu vou dizer logo para os irmãos, graças a Deus que aqui não tem, e espero que isso continue. Mas às vezes tem cultos aqui de quinta, tem cultos aqui de domingo. Depois você edita isso aí, viu, Alex? Tem cultos aqui de quinta, tem cultos aqui de domingo. Eu disse que é uma palavra pastoral. Tem cultos aqui de domingo que a glória de Deus está manifesta aqui na casa e a formosura do Senhor está aqui. Aleluia. Só que tem irmãos que ficam observando o que está acontecendo ali e lá, e perdendo a oportunidade de se envolver no ambiente de glória. Aí é por isso que não é renovado. Por que aconteceu isso aqui no domingo? Porque alguém aqui é bom? É isso? Por que desceu esse renovo espiritual aqui no domingo? Por quê? Porque a igreja estava contemplando a formosura. Então, se nós não quisermos que essa glória vá embora, o que a gente tem que fazer? Contemplar a formosura, se envolver com esse ambiente de glória. E é isso que Davi está ensinando nós como igreja. Uma coisa eu pedi e a buscarei, para que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A expressão mais próxima de aplicação para nós é essa. Ele queria ser essa casa, irmão. No Antigo Testamento ele queria ser essa habitação. Isso vai acontecer só no Novo Testamento, com a plenitude do Espírito. E hoje, irmãos, já se cumpriu o Pentecoste. Hoje, eu e você podemos ser a morada e a habitação do Espírito Santo de Deus. Só que às vezes a gente entra no culto e a gente esquece de pedir para
para Deus o quê? Senhor, eu entrei aqui hoje para contemplar a tua formosura e ver a tua beleza. Irmãos, e eu te garanto, uma palavra de garantia, se você entrar nesse ambiente que Isaías entrou, se você entrar nesse ambiente que João entrou, e contemplar que lá nesse ambiente os serafins estão olhando para o trono de Deus, e eles não estão liberando uma palavra diretamente para Deus. O texto diz que eles estão dizendo um para o outro. Eles estão contemplando, e aquele ambiente de glória está tão poderoso, que eles são tão tocados pelo Espírito de Deus, que eles só conseguem dizer uma palavra: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Mas você não viu isso? Não, só estou vendo que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Então a igreja do Senhor precisa viver esse ambiente de verdade, esse ambiente de contemplação, contemplar a formosura do Senhor. E o que é contemplar a formosura do Senhor? Contemplar a sua beleza. Irmãos, não há nada melhor. Eu falei isso aqui no domingo para os irmãos. Jó é um homem que mexe muito com o meu coração, que ele está vivendo um momento muito difícil na sua vida, uma provação terrível. Só que Jó, ele aprendeu, irmãos, quando Deus se manifestou para ele aprendeu a contemplar a Deus. E desde o início o Senhor tem falado com a gente sobre isso. Não é simplesmente o fato daquilo que Deus pode realizar, porque Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele deseja fazer. Não é sobre isso, mas é como Jó entender o cenário. Que cenário que é esse? Que o nosso Deus, Ele é soberano, independente se Ele faça ou se Ele não faça na minha vida, irmãos. Se Ele abrir a porta ou se Ele não abrir, se Ele fechar a porta ou se Ele não fechar. E contemplar a Deus, a sua beleza, contemplar os atributos de Deus, é contemplar a Deus, não porque ano que vem você vai trocar de carro. Quem pode dar glória a Deus? Ano que vem você vai mobiliar sua casa. Olha aí. Deus, é de Deus. Mas não por isso. A contemplação não está nisso. A contemplação está na formosura. A contemplação está na beleza. Posso aplicar isso para a nossa vida? Quando o casamento perde essa contemplação, o casamento também se perde. Cadê os casados para dar glória a Deus? Se a gente não contemplar o belo dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, o casamento se perde. Se só contemplar naquilo que pode prover, naquilo que pode dar, naquilo que pode fazer, aí se perde. Então nós temos que contemplar o belo do casamento. Pastor, o que é belo do casamento? O respeito, o carinho. Hoje está sendo muito falado sobre isso, né? Atos de amor. E às vezes é um ato singelo e simples, como você colocar um pouquinho a mais de cuscuz na marmita dela e deixar menos na sua. São atos de amor, atos de cuidado. Antes de sair de casa, se ele trabalha fora e não tem onde esquentar, você esquenta a marmita antes dele sair. Diz: querido, meu bem, vai comer quentinha, seu maneco, seu amo. São atos de amor, a contemplação do belo. Nós vivemos em uma geração que isso aqui virou quadrado falar disso. A contemplação do belo. O casamento, para se manter íntegro, fiel, e é bom que as nossas jovens, que daqui uns 15, 20 anos vão pensar em namorar, daqui uns 15, 20 anos elas pensam nisso, mas já vão aprendendo, não é, gente? Já vão aprendendo. Porque o que acontece? Acho que a gente já passou por isso. Já vou finalizar. Acho que a gente já passou por isso. Quando você aprende a contemplar só aquilo que é bom aos seus olhos, você pode quebrar a sua cara, literalmente, porque aí a pessoa se envolve com alguém que é belo, bonito, mas esse alguém belo e bonito gosta de dar umas pancadinhas.
gosta de dar um soco, gosta de bater. Não trata com decência, não trata com honra, não trata com hombridade. Deus está falando aí. Não trata com singeleza, não trata com honestidade, não tem fidelidade. E aí não tem quem aguente, irmãos. Depois não adianta pedir oração, porque se não semeou, não cuidou, não germinou, não tem o que fazer. Então, jovens, aprendem a contemplar o belo. Nem tudo que reluz é ouro. Por isso que eu ensino minhas filhas, né, que são tantas, né? Orem porque Deus tem o melhor para a vida de vocês. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Se vocês orarem, Deus tem o melhor para a vida de vocês. E o melhor que eu digo é tudo: vida sentimental, vida profissional, faculdade boa. Olha aí. Se Jesus não voltar, irmão, eu quero ver vocês tudo formadinho. Por quê? Nós vamos ter dia aqui do advogado para dar consulta para esse povo. E vocês têm que ser advogado da vez, odontologia e assim por diante. Do que se formar, do que vier à frente, na área profissional for estabelecida. Estou pensando até a gente fazer um dia de feira aqui, Alex. Pegar alguma coisa que sobra lá para chamar esse povo aqui, distribuir. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? A contemplação do belo. Jesus era quem contemplava o mais belo de toda a história. Salomão foi um deles, por isso que escreveu tanta sabedoria. Mas Jesus foi o maior contemplador de toda a história. Ele estava passeando no campo e ele disse: vocês já olharam os lírios do vale? Oh, meu Deus do céu. Ele vai dizer assim: nem Salomão se vestiu igual a eles. Para observar isso, tem que ter um olhar de muita contemplação. Observar o belo. Irmão, às vezes a gente passa por uns cenários tão belos, tão bonitos, o céu rajado de laranja, você não dá nem uma olhadinha para dar glória a Deus, para dizer: olha que formosura, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse som maravilhoso, por essa vitamina D que está batendo aqui em mim, que eu tanto preciso. Está vendo para onde a gente está indo, irmão? Sem contemplar o belo, sem analisar o formoso. Porque os nossos olhos estão focados em outras coisas. É por isso que os serafins estão dizendo: santo, santo. Eles estão no ambiente de glória, e aquele ambiente de glória está alimentando eles de algum modo. Irmãos, isso aqui não é místico, mas se você observar e analisar que a natureza proclama a glória de Deus, de algum modo aquilo pode alimentar o seu espírito de alguma maneira. Eu sei que eu trabalho nesse ambiente. Gente, para um passarinho na árvore lá de casa, eu já começo a dizer: Senhor, qual que é a mensagem? Pode falar, fala que eu sei que alguma coisa pode ser liberada. E às vezes não é nada, mas às vezes eu entendo alguma coisa ali do que aconteceu. Mas você tem que estar muito sensível para entender. Não é que o passarinho vai falar com você, isso é heresia, mas é você contemplar o cenário, você contemplar o belo. Você não ter a sensibilidade de que um beija-flor parou na porta da janela ou na janela da sua casa, na frente do espelho, e está ali, você nem percebeu que ele está ali. Por quê? Hoje a gente está muito corrido e a gente não consegue contemplar o que é belo, o que é formoso, o que é aquilo que importa. E é isso que a contemplação vai fazer com a nossa vida. A contemplação, pastor, por que o senhor falou hoje tanto sobre contemplação? Porque a contemplação, ela nos leva ao nível de intimidade. Se nós contemplarmos e observarmos a vida de Jesus, nós vamos validar que Jesus, ele se relacionava com o Pai, e com o Pai ele tinha intimidade, e pela intimidade que ele tinha com o Pai, ele exercia o serviço para a glória de Deus. Amém? Gente, vamos ficar de pé, que nós vamos louvar a Jesus. Nós temos